Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, portanto, é quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Estamos, portanto, dando continuidade a mais uma leitura diária. Desta feita, se encontra no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 4, versículo 10, cujo título é O Senhor confirma a restauração de Judá do cativeiro babilônico. Passamos, portanto, a leitura em Miqueias capítulo 4, versículo 10. Assim nos diz o texto: Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como aqui está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Vemos que o reino do norte, o reino de Israel, cerca de um pouco mais de uma centena de anos antes, foi exilado para a Assíria. O último rei foi Oséias, então foi exilado para a Assíria. E posteriormente o reino de Judá, poucos séculos seguintes, não resistiria e seria exilado para a Babilônia. O pior rei de Judá foi o rei Manassés. Por causa dos pecados de Manassés, o Senhor não perdoou o povo, o Senhor não quis perdoar. Curiosamente, Manassés se arrepende de seus pecados no final de sua vida, humilha-se perante o Senhor e o Senhor o perdoa. Entretanto, a sua influência maligna para o mal culminou na queda de Judá, esta que já era prevista muitas e muitas centenas de anos antes, desde a saída do Egito, pois o povo era rebelde e de dura serviço. Tanto é que Deus vai falar isso para Ezequiel, ainda já quando eles estão no exílio. Ou seja, para alguns, nem mesmo o exílio tinha feito que seus corações mudassem. Por isso que no capítulo 37 de Ezequiel, Deus ele vai, naquele vale de ossos secos, dar vida, colocar carne àqueles milhares de esqueletos que não tinham vida. Então o profeta Miqueias ele diz que sofre dores, trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como aquela que está de parto, ou seja, muitas e muitas dores inimagináveis, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até a Babilônia. Então o profeta estava sentenciando o reino de Judá, dizendo que eles seriam levados para a Babilônia, eles iriam sofrer dores cruéis, como semelhantes àquela que está de parto. Todavia ele diz: ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Então Nabucodonosor veio, incendiou a cidade, destruiu o templo, levou cativo, matou um monte de gente, e eles foram exilados para além do rio, para que se cumprisse a profecia que tinha sido feita por Aías, o Silonita, para a mulher de Jeroboão quando foi ter com ele, que o povo de Israel seria levado para além do rio. Ali depois do Império Babilônico, nós vemos ali também Daniel e seus amigos durante o reinado de Nabucodonosor no Império Babilônico. Nós vemos o profeta Ezequiel também ministrando. Nós vemos Jeremias antes deles sendo levado ao Egito. E nós vemos posteriormente Deus também livrando o povo, já na época do Império Persa, das mãos de Amã, o Agagita, que era simplesmente um amalequita daqueles que Saul havia poupado. Olha só como que uma única atitude de desobediência pode comprometer tudo lá na frente. Os judeus quase foram exterminados, não fossem as orações de Esther e o livramento primeiramente de Deus, quase foram exterminados por causa de uma desobediência de Saul séculos e séculos antes, pois Amã era um amalequita, mas se Saul tivesse exterminado todos, não haveriam amalequitas para quase exterminarem os judeus. Mas nós vemos Deus atuando e livrando o seu povo, Deus levantando fortemente Esdras, Neemias e alguns profetas menores, como Zacarias, como o profeta Ageu. E vemos também uma promessa de restauração. O profeta Jeremias havia profetizado que a duração do tempo seria de 70 anos
pois Daniel interpretou que a profecia de Jeremias estava falando de 70 anos de cativeiro. E após os 70 anos de cativeiro, os judeus passaram a voltar para a sua terra para que se cumprisse a profecia, pois Deus não esquece de seu povo. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que após isso, o povo de Israel, na verdade todos os israelitas remanescentes, né, todos aqueles, e tanto aqueles da tribo de Judá quanto aqueles que eram das tribos do norte que sobreviveram, passaram a ser chamados de judeus. O termo judeu é um termo pós-exílio. Então, por isso que antes do exílio não há o termo judeu na Bíblia. O termo judeu não era simplesmente étnico, mas também religioso. Passaram a ser conhecidos como judeus. E aí teve o período do Império Grego Macedônio, de Alexandre o Grande, né, do rei Ciro, Antíoco Epifânio, do Império Romano, e o povo ainda não tinha voltado a se reunir como uma nação, uma nação monárquica, uma nação que tivesse domínio sobre o seu território. Tanto é que havia muita expectativa a respeito do Messias, né? E haviam surgido muitos falsos profetas, falsos messias também. Então Jesus ele aparece nesse momento, num momento de dúvida da população, num momento de medo, num momento de choro, num momento de pranto, pois o povo queria retornar a dominar, na realidade queria tornar a dominar a sua terra. Só que, por causa das suas rebeliões contra Roma, posteriormente, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi novamente destruída, incendiada, e o povo sumiu. O povo teve de sair e veio um movimento conhecido como diáspora. E só voltaram a se reunir como nação no ano de 1948, durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase foram exterminados por Adolf Hitler, onde cerca de 7 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. O mais conhecido é o de Auschwitz, na Polônia. E aí até mesmo o rabino Amnon Itzhak associa essa exterminação em massa de Hitler a uma profecia de Deuteronômio 28, onde uma nação viria de longe, veloz e feroz como uma águia, né? E aí fazendo uma analogia com a suástica, que era o símbolo ali, que tinha uma águia, né? Que era o símbolo principal do partido nazista e também do exército militar. Mas enfim, o povo sobreviveu porque Deus protegeu o seu povo, é Deus quem peleja por Israel, Deus incumbiu o arcanjo Miguel para proteger a nação de Israel, pelejar por elas. E aí teve a Guerra dos 6 Dias. Nessa guerra se juntaram diversas nações, todas contra Israel, só que milagrosamente Israel venceu todos os seus inimigos e a coisa foi feia, que tiveram que pedir para Israel maneirar e parar, né? E recuperou todos os seus territórios perdidos. Hoje em dia há um embate aí entre Israel e Palestina, né? Promessas de falsa paz. Vai ter um momento de paz durante o reinado do anticristo, mas enfim, virá o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias prometido, o Rei escolhido, que está escrito no Salmo 2, que diz: Tu és meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Ele vai descer, destruir os inimigos de Deus, destruir o anticristo, reinar para todo sempre e implantar a nova Jerusalém e o seu reino na terra. Então, tudo isso vai acontecer. Permaneçamos firmes com o Senhor, para que sejamos testemunhas e acompanhemos tudo o que vai acontecer nos tempos do fim e a restauração de Israel. Deus abençoe a todos e até amanhã.